Olá, viva! É um prazer apresentar e partilhar com vocês mais uma conversa, a última dessa série do Páginas Entreabertas do livro Canteiro da Utopia, de Silke Kapp. O meu nome é Joana Vieira, sou arquiteta e membro do Grupo MON. O nosso convidado de hoje é o nosso caro Wellington Cansado, mais conhecido como Lou. O Lou é arquiteto, professor da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais e editor da revista Pisiagrama. E a pergunta que o Lou nos trouxe para guiar a conversa de hoje é: e os mundos não humanos que chamamos de natureza? Antes de chamar a Silke e o Lou, eu relembro só que o livro Canteiros da Utopia, da Editorial MON, está disponível no site do selo editorial, cujo link está na descrição do canal e está também à venda na Amazon e na estante virtual. Eu vou então chamar a Silke e o Lou para a conversa de hoje. Oi, Lou, obrigada pelo convite. Obrigado, bem-vindo. Joana, tudo bem? E oi, Silke. Oi, obrigada Joana. Também. E vou deixar agora vocês conversando aí e depois no... desculpem, esqueci-me só de dizer que no final vamos abrir para perguntas, portanto, quem quiser lança a sua pergunta, que depois será lançada aqui na conversa. E eu vou sair agora. Beleza, obrigada. Ei, Lou, obrigada, viu, por aceitar e por estar aqui para conversar. Acho que você tem que começar a conversa. Tá bom. Então, começar agradecendo, então. Eu que agradeço o convite, você e a Joana. Fiquei muito feliz de estar aqui. E foi muito bom, na verdade, reler o livro, assim, ainda que não com a dedicação que eu gostaria, mas, assim, também fiquei um pouco mais tranquilo com isso, porque eu já li o seu livro muitas vezes, desde lá no inicinho, assim, quando era ainda um manuscrito, né, e fiquei pensando, assim, para a gente começar, queria dizer isso, assim, no começo, desde aquele momento, quando você me mostrou aquele material, e logo que eu li o título, e eu pensei, assim, eu já te falei isso algumas vezes, nossa, que ideia incrível, antes de ler mesmo, né, e que título preciso, assim, e perfeito, que não precisa de nenhuma explicação, subtítulo, adendo, e é isso, assim, essa foi minha primeira impressão com o seu livro, muito antes dele ser um livro, dele ser um monte de folha impressa, assim, numa espiral de plástico. E depois, lendo o livro, é isso, né? Ele poderia ser só uma ideia incrível, como se isso já fosse pouco, né? E um título perfeito, mas ele é muito mais que isso, né? Então, queria dizer isso aqui. Apesar de já ter te dito, queria dizer isso publicamente. Acho que isso é importante. Para a conversa aqui, eu fiquei pensando, relendo a partir dessa releitura do livro, mas quando eu li o livro pela primeira vez, eu estava bem no meio lá da minha tese, do doutorado, né, que totalmente envolvido com as questões indígenas, o pensamento indígena, as cosmopolíticas, o antropoceno, todas essas questões aí. E logo lendo o seu livro, uma questão que me chamou a atenção, que eu resgatei aqui um pouco para essa pergunta, foi um pouco dessa percepção das utopias como uma espécie de epítome do antropocentrismo, ou de um certo projeto de supremacia humanista e desacoplamento da Terra, assim. Se confunde um pouco com a própria ideia da modernidade, né, ocidental. Aí, nesse sentido, lendo o livro, eu fiquei pensando muito nessa história de, a partir da sua ideia, né, dos estudos da produção, como que a gente poderia um pouco compreender o papel dos não-humanos, ou a contribuição mesmo do trabalho não-humano, que a gente convencionou chamar de natureza, nessa produção desses espaços, desses projetos. Aí fiquei pensando aqui até uma frase muito, que virou uma espécie de um lema, um slogan, assim, dos estudos multiespécie atuais, e dessa tal virada ontológica, que diz assim: as histórias não humanas, somente humanas, não nos servem mais. Tem também uma outra frase da Elizabeth Povinelli, que ela é interessante, eu acho, assim,
Já não é mais possível pensar a crise existencial atravessada pela humanidade com foco exclusivo em fatores humanos ou sociais. Não sei, aí fiquei pensando um pouco como que isso poderia desaguar nessa pergunta que eu trouxe aqui, de uma provocação para a gente começar a conversa, que é então essa, né? E os mundos não humanos que chamamos de natureza? Joia demais, Lu, obrigada. Aliás, eu também vou falar publicamente que você foi uma das pessoas que deu mais força para esse negócio, essa espiral cheia de folhas virar um livro, de fato, né? E também deu muitas dicas para a gente e muitos conselhos preciosos para conseguir estruturar esse negócio do selo editorial e tudo isso. Então, precioso demais. Mas olha só, em relação a essa pergunta, né, depois que você falou, eu fiquei pensando um pouco até como que as diversas etapas ou as diversas utopias, que na realidade são diversas etapas da própria modernidade, no sentido mais clássico do termo, né? Uhum. Como que essa noção da natureza, ou essa noção dos mundos não humanos vai se transformando. E lá no início, quer dizer, 1516, Thomas More, ele é relativamente agressivo num primeiro momento, aquela história toda do corte do istmo que a gente já falou, mas depois a vida é um pouco, ela é mais para monástica, né? Uma espécie de, enfim. Mas o que eu fiz para a nossa conversa de hoje, que eu já não tinha relido há muito tempo, foi a segunda utopia, que é a do Francis Bacon, no início do século XVII. E é engraçado porque justamente o Francis Bacon, ele é considerado o pai da tecnociência, assim, mas na realidade o que ele chama de ciência é uma espécie de conhecimento, e o que a gente chamaria de ciência natural, ele chama de filosofia natural, né? E o que eu notei, lendo mais textos dele, e lendo particularmente essa utopia, é que, na realidade, embora ele seja chamado assim, a ideia dele não é de a vida cotidiana ser dominada por aquilo que a gente chama de ciência, é muito mais no astral do gabinete de curiosidades. E justamente esse gabinete de curiosidades, ele prefigura uma atitude de dominação absoluta que ele talvez nem tivesse em mente dessa forma instrumentalizada, mas eu fiquei pensando hoje assim, que isso é um pouco o pressuposto do que depois vira o distanciamento necessário, a frieza burguesa, como diz o Adorno, para conseguir exercer o tipo de dominação que a modernidade exerce sobre os mundos, os mundos não humanos, mas sobre o próprio mundo humano também, né? Principalmente naquilo que Adorno e Horkheimer chamam de natureza interna, quer dizer, a natureza que está em nós, né, nos atravessa, assim. E fiquei pensando que, porque ele tem lá uma concepção de uma espécie de campus universitário, né, só para quem não leu ainda, mais ou menos entender, que é a chamada Casa de Salomão, e lá tem todas as instalações, e dizem até que muitos dos campi universitários foram criados com esse modelo. Mas o que o povo fica fazendo lá são experimentos, assim, é quase um circo, um parque de diversão para os intelectuais que, ao mesmo tempo, de repente, se arriscam a fazer experimentos, mas eles têm sempre um ajudante, alguém que vai botar a mão na chamada natureza, né? E é isso, quer dizer, você precisa... Uma das coisas que o Sérgio Ferro comenta, assim, em alguns textos, e que eu acho bem pertinente, legal de pensar, é que a divisão sujeito-objeto, ela acompanha na filosofia, e particularmente na modernidade, a divisão de trabalho material e o chamado trabalho intelectual, do contato com essa natureza externa, ou aquilo que a gente intelectualmente distancia dos humanos. Então, sim, eu acho que sim. Aí eu fiquei pensando também que, na hora que a gente pensa as trajetórias das outras utopias, a do Foigny, que é
aquele racionalismo absoluto e um jeito extremamente agressivo em relação a tudo que não seja humanamente feito, produzido. Uhum. Né? E ao ponto, a gente até conversou sobre isso outro dia, né? Ao ponto deles inventarem seus próprios animais, assim, animais, como ele diz, sem fundamento, né? Ou sem cu, porque Sim. eles não fazem sujeira, eles não dão trabalho, vivem pouco, resolvem lá as coisas e pronto. E depois, o Fourier, eu acho que ele tem uma concepção já mais multifacetada dessa relação com a natureza, até muito mais legal do que a gente conversou semana passada sobre essa imagem muito reduzida, achatada do Fourier, que a gente tem muito no campo arquitetônico. E o caso do William Morris, que já é depois de um século que na Europa, e particularmente na Inglaterra, é muito catastrófico nesse aspecto. Isso para ele é bastante essencial e ele não formula o tipo de atuação no mundo, né, o jeito dos humanos habitarem o planeta Terra como, sei lá, uma separação entre cidade e campo, mundo, natureza a preservar e natureza a destruir, né, ou interferir. Uhum. Ele tem, para mim, uma imagem que é próxima de uma espécie de reconciliação. Agora, tudo isso na restrição de que, sim, você tem toda a razão, assim, é antropocêntrico em todos os casos, mesmo no caso do William Morris, sabe? É isso. Eu acho, e foi muito interessante pensar esse percurso, assim, através, né, das utopias, tentando até achar mesmo o termo natureza, como você coloca e tal. E me parece isso, todos são antropocêntricos e todos são naturalistas, na verdade. Apesar de terem diferenças, assim, todos partem do pressuposto que a natureza existe e que os humanos estão, de certa forma, se separando dessa natureza para modificá-la, para transformá-la através do seu trabalho, né, das suas intervenções. Mas me parece que o Morris tem uma diferença, assim, sabe? É bem interessante. Esse caráter reconciliatório que você coloca, eu acho que é bem interessante. Também a ideia da recriação da natureza pela produção humana, apesar que tem uma parte que é muito legal que você traz, que diz assim, apesar de tudo isso, as pessoas não deixam a natureza fazer qualquer bobagem. Então, assim, então os humanos ali como uma espécie de sentinela, assim, para não deixar a natureza fazer qualquer bobagem. Mas relendo Morris, que eu adorei reler agora, me parece que tem várias questões no pensamento do Morris ali que são muito interessantes, assim, para pensar mesmo a condição atual, sabe? Nessa questão do antropoceno, das emergências climáticas, da emergência climática, até quando a constatação, assim, você traz também, que é bem legal, que o ser humano insaciável, se ele corresponde a alguma verdade, na verdade, ou de fato, essa verdade é histórica, né? Ela não está dada, ela não é natural, assim, ela não está dada. E não sei, eu fiquei pensando muito nesse debate atualíssimo, por exemplo, quando a gente vê os povos indígenas são os principais responsáveis por manter, por exemplo, a Amazônia de pé, E do outro lado, um discurso que emana da Europa, do Norte, do antropoceno, e dos humanos como sempre sujeitos destrutivos e predatórios. E, ao mesmo tempo, a gente tem isso, assim, aqui do lado, né, essas práticas e formas de manejo da floresta, que são antrópicas, são totalmente baseadas na intervenção, mas que são produção de diversidade e não de destruição. Então, fiquei achando que tem muitas conexões estranhas, né, por linhas tortuosas, com o pensamento do Morris, sabe? O Morris, ele... Bom, primeiro eu acho que eu queria falar uma coisa, assim, que o problema não são os humanos, o problema é o capitalismo. E, assim, por mais que as pessoas possam... existem muitas facetas dentro disso, de novo, mas
assim, quem destrói nosso planeta não são os seres humanos. É a lógica do capital que precisa se expandir, que precisa, enfim, ele tem uma monstruosidade nisso, que eu acho que para o Morris, especificamente, ela era bastante clara em Londres no final do século XIX. E ele é um cara que ele viaja para a Islândia muitas vezes, ele inclusive fica recolhendo as sagas islandesas, as histórias, e traduz para o inglês. O cara, eu não sei onde é que ele achou tempo para fazer tanta coisa na vida, mas ele tem uma ligação muito forte com, no caso, que está mais próximo, mas um povo que, por sua vez, está muito distante dessa lógica do capitalismo do século XIX, da industrialização na Inglaterra e tudo isso, né? Então, eu acho que a conexão, ela é torta por um lado, e por outro lado ela tem algum sentido, assim, sabe? Porque, por mais que existe uma diversidade enorme, o fato em si de a gente não estar condicionado por essa insaciabilidade sistêmica do capital, ele já põe um tipo de interação material, troca material com a natureza, como diz o Marx, né? Que é de outra ordem, completamente diferente. E esse trecho que você tá se referindo, Lô, eu achei tão impressionante de como que eu vi em vários autores, não os utopistas, mas outros, assim, sociólogos, historiadores, economistas e tal, a dificuldade que o capital teve para conseguir implementar nos lugares em que ele ainda não estava instituído o trabalho assalariado e fazer as pessoas trabalharem mais. Então, no início, era assim, paga mais para essas pessoas. Aí depois, quando pagavam mais para as pessoas, elas trabalhavam menos, porque elas não viam, para que elas teriam mais dinheiro? Não, elas já podiam lá ter o vinho, o pão, a comida que elas quisessem, estava bom, vamos fazer festa então. E aí depois entra a lógica contrária, então vamos pagar menos, porque aí os caras têm que trabalhar mais tempo, sabe? Ou, sei lá, vamos tomar as terras, tomar o gado, tomar as casas. Isso aconteceu na própria Europa, aconteceu na África, aconteceu, obviamente, na América Latina e em toda parte. Então, essa ideologia, assim, de os seres humanos sempre querem mais e mais, sim, talvez eles socializados na nossa condição atual sejam, às vezes, assim, mas não é da nossa natureza interna. Sim. Não, e é isso. Nesse debate do antropoceno, por exemplo, vão ter as pessoas que vão dizer exatamente isso que você disse e falar essa denominação ela é totalmente problemática e equivocada, né? A gente deveria estar falando de capitaloceno, não de antropoceno. Como que a gente vai pôr todo mundo no mesmo barco, ou no mesmo planeta mesmo, né? E dizer que todos somos destrutivos e predadores, assim, por natureza, né? Mas eu fico pensando também como que esse processo que o Morris estava lá vivendo, né, e naquele momento, eu fiquei lembrando aqui muito do David Harvey, que fala da acumulação por expropriação, a partir da ideia da acumulação primitiva, para pensar esses processos que tem a ver com esse processo de urbanização planetária, urbanização extensiva, mas é de avanço ainda mesmo das fronteiras, e desse embate. Por exemplo, aqui, eu acho que a gente tem isso no Brasil claramente, assim, dos povos indígenas, dos quilombolas também, desse embate das fronteiras mesmo do capital, assim, e dessa guerra de mundos das pessoas que não querem ser esses trabalhadores e que insistem em continuar vivendo nas suas cosmologias e tal, né? Mas um processo de uma violência e numa velocidade talvez maior do que naquele momento, né? Assim, não sei. Do ponto de vista geográfico, acho que sim. É um negócio, você conhece aquele livro do Istvan Mesharus que chama Para Além do Capital? Não, nunca li. Ele é, sei lá, da década de 90, não lembro exatamente o ano.
Mas uma das coisas que ele menciona lá, uma carta que o Marx teria escrito em determinado momento ao Engels, e fala assim, talvez eu tenha me enganado numa coisa, a revolução só vai chegar depois que o capital der a volta ao mundo, né? Ele ainda tem como expansão todo o resto da Terra não capitalizada. Uhum. E o Mencius, ele pressupõe que essa volta ao planeta inteiro tenha chegado. Quer dizer, ele fala assim, agora o território não existe mais fronteira de expansão, existe intensificação e esse abocanhamento, enfim, de povos que já tinham conseguido, em alguma medida, algum direito para ficar um pouco protegido disso. Quer dizer, isso que a gente está vivendo aqui agora, no Brasil, por exemplo, ou na América Latina inteira, não é por acaso, sabe? O fato de você ter tido demarcações de terras indígenas que agora são questionadas novamente, etc., etc., assim, esgotou. Talvez a gente não veja o que vai acontecer depois, mas eu tenho certa convicção de que não vai continuar desse jeito por muito tempo mais. Agora, assim, os tempos históricos são muito maiores do que os nossos tempos. Talvez demore 200 anos, como a revolução que o Morris imagina, né? Mas, sim, é uma coisa impressionante, é uma espécie de suicídio coletivo, assim. Então, aí, nesse sentido, acho que a forma como o Morris formula, mas talvez outros também, eu acho que o próprio Adorno, em algum sentido, dentro dessa história enfim, das várias teorias em que a natureza é uma categoria muito central, né, ou a dominação da natureza, melhor dizendo, não a natureza, porque para ele também não existe esse absoluto outro, né, que chama natureza, mas a dominação da natureza pode chamar assim, e, enfim. Eu acho que aqui especialmente, acho que na África, né, a gente presencia mesmo esse momento de um neoextrativismo, dessa expansão, assim, dessa invasão mesmo, assim, né, nos últimos territórios que restam, né, um pouco, talvez seja isso, assim, a partir dessa perspectiva, os últimos lugares do planeta que restam e que não foram colonizados, expropriados e tudo mais, né. E, paralelamente a isso, fiquei pensando na antropologia, especialmente nessa discussão aí, mas nessa discussão climática como um todo, tem uma discussão muito interessante, que é a ideia de pensar o trabalho não humano, né, como um trabalho não considerado de uma perspectiva materialista e tal, e de pensar que a gente vive um pouco o fim. Tem um historiador, geógrafo, James Moore, que vai dizer do fim da natureza barata. E ele vai chamar de natureza barata exatamente isso, essa ideia de um trabalho humano nunca quantificado, assim, a fotossíntese, a digestão animal, os ciclos de chuva e tudo mais, como que esses ciclos, esses processos ecológicos, eles nunca estão computados na lógica da produção, né? Como que você pensa isso, assim, Sil, que é a partir... Olha, eu aprendi uma coisa, depois que eu já tinha escrito esse livro, tem uma tradição do termo produção, né, que lá no século XVII, todo mundo só se referia à produção em relação à natureza. Então, é assim, Deus cria, a natureza produz, os seres humanos fabricam. Essa era a base. Então, produz, e é no sentido exatamente de produzir riqueza. Quando começa a economia política, né, final do século XVII, início do século XVIII, como doutrina e como, no final das contas, a teoria sobre o capitalismo que já estava acontecendo. Então, eles tentam formular de onde vem a riqueza das nações, né, que o Adam Smith escreve, é isso. E aí tem, num primeiro momento, os tais dos fisiocratas que formulam, né, ou postulam que riqueza só vem da natureza, portanto, só da agricultura,
e aí o Adam Smith acaba assumindo uma posição intermediária, às vezes um pouco ambígua mas basicamente ele diz, o valor vem do trabalho humano. A partir do momento que tem trabalho humano no meio da história, a gente atribui valor, outros humanos atribuem valor, né? Então, no fundo, o próprio dinheiro é a expressão disso, ou o preço que as coisas adquirem, ou mesmo a ideia da troca de equivalentes, é a ideia da troca de trocar trabalhos humanos equivalentes. E nessa bagunça aí, que acaba, então, admite, bom, o trabalho humano é produtivo também, não é só a natureza. Depois esse negócio vai andando um pouco mais para frente, acaba que só o trabalho humano é produtivo, a natureza é gratuita nesse sentido. Um negócio que é verdade, ou pelo menos tem gente que contesta, mas a teoria do valor trabalho, ou a ideia de que o valor que circula depois na forma de capital, ou que se emprega e se reproduz na forma de capital, é, no fundo, trabalho humano morto, codificado, sedimentado, etc, etc. Nesse sentido, eu acho que se a gente quiser discutir trabalho criticamente, acho que tem que admitir isso, trabalho humano, né? E não misturar isso com, sei lá, o trabalho, nem o conceito da física do trabalho, e nem o conceito, sei lá, igual você está falando da fotossíntese ou de outras coisas, da natureza produtiva. Ela é produtiva para a vida, sem dúvida nenhuma, mas ela não é produtiva para o capital no sentido estrito. O que o capital faz é roubá-la, né? Abocanhá-la, engolir essa natureza, mas não, ela não é um processo de produção capitalista no sentido estrito do termo. Por isso que eu acho, assim, eu entendo essa abordagem, sabe, de falar assim, vamos incluir nesse conceito de trabalho o trabalho não humano, mas ao mesmo tempo eu acho que isso enfraquece a possibilidade de crítica daquilo que o capital fez com justamente o trabalho humano. Fez e continua fazendo. Porque tem gente que fala assim, estamos na era pós-trabalho. Eu falei assim, olha, isso só se você estiver morando assim num bom bairro de uma boa metrópole, de um bom país central, porque em todos os outros lugares você vai ver que nunca se trabalhou tanto, né? Ou nunca tantos seres humanos trabalharam tantas horas em coisas tão estúpidas. Então, sei lá, eu acho que eu sou um pouco antiga nesse sentido. Não acho que a questão não seja essa, não. Mas eu entendo o que você está dizendo, mas fico pensando, é claro, não no sentido do pós-trabalho. Talvez a gente nunca estivemos num momento em que o trabalho tem uma centralidade tão, né, tão forte assim, se é que é possível dizer isso. Mas eu acho que tem não sei, eu acho que tem talvez nuances aí para pensar, porque se a gente pensar, por exemplo, na lógica de produção de alimentos, que é uma lógica totalmente industrial, ou mesmo nas monoculturas de uma maneira geral, nas grandes fábricas de porcos, de carne, de tudo mais. Acho que nessa perspectiva, assim, que eu acho que me parece que tem esse esforço de pensar essa aproximação, ainda que eu entendo que você está falando do enfraquecimento de toda a luta pelo trabalho humano e das consequências disso, mas uma aproximação para pensar essa instrumentalização dos não humanos, também essa relações de trabalho que não estavam colocadas ali, que são colocadas para trabalhar mesmo, assim, em função do lucro e da produção de carne, por exemplo, no caso dos porcos, né? Não sei, mas assim, não é nada conclusivo isso, mas me parece interessante, até da perspectiva da arquitetura mesmo. Gosto muito daquela sua definição da arquitetura como todo espaço modificado pelo trabalho humano, e relendo aqui, fiquei pensando várias vizinhanças com a ideia do Morris, né? Que ele diz lá de todo ambiente externo, da vida humana e tudo mais.
Fiquei imaginando também... engraçado que isso também, assim, quando eu vi, falei, gente, ele falou isso, que simpático, exatamente. Só que ele fala em termos mais assim, a moldagem, a alteração da face da Terra, né, para as necessidades humanas. Eu fico pensando um pouco assim, se a gente não está disposto a incluir o trabalho não humano na arquitetura também, sabe? Se a arquitetura ela não pode ser também o espaço modificado, não simplesmente pelo trabalho humano, mas também como que essas outras relações que a gente chama ecológicas estariam presentes na arquitetura. Assim, perguntando de outra forma, é um pouco assim, todo canteiro não é também uma relação ecológica, de certa forma? Bom, parece que a Silke voltou. Falhou. A Silke, eu aproveitei para entrar aqui, mas o Lô tinha lançado essa questão. Se quiser... Sim. Não sei se a Silke estava ouvindo. Na verdade, eu só ouvi até onde, né, como que incluir os trabalhos não humanos na arquitetura. Era um pouco... Minha internet está funcionando agora? Tá ótimo, agora sim. Tá, no final estava te cutucando aqui de novo, assim, perguntando se na verdade todo canteiro não é também uma relação ecológica. Sim, com certeza. Mas, assim, eu acho que essa ideia... Porque a gente poderia falar simplesmente trabalho e não colocar humano, né? Uhum. Mas eu acho que tem uma duplicidade nessa definição também. Se você pensar a arquitetura como transformação do espaço pelo trabalho humano, ela é, ao mesmo tempo, uma descrição e uma promessa. Você poderia falar assim, a transformação, arquitetura mesmo, legal, bacana, emancipada, do jeito que a gente gostaria, seria transformação do espaço por um trabalho humano, no sentido de não só dos seres humanos, mas humano no bom sentido do termo, né? Humanista, você quer dizer. Sei lá, humanista também é cheio de problemático, mas entendeu? Então, assim, um trabalho tornado humano, né? A arquitetura tornado arquitetura seria um processo de transformação do espaço por um trabalho também tornado humano. Agora, de fato, tudo depende de o que então a gente chama de humano, porque eu te dou razão nisso, se a gente mantiver uma espécie de separação e não tiver outra concepção de humano, talvez a gente caia no mesmo antropocentrismo ou no mesmo dilema de antes. Vou pensar mais sobre isso, tá, Lô? Ótimo. Bom, então eu vou aproveitar para lançar aqui uma pergunta do Alexandre Bonfim. Eu vou ler primeiro, essa é a pergunta, mas tem uma introdução, que é sobre o David Harvey, a conversa que vocês estavam tendo antes. O David Harvey fala que pensadores das ciências sociais, desculpem que isto está fugindo, evitam falar da natureza humana porque o tema tende a descambar para o conservadorismo com base em essencialismo da espécie. E então o Alexandre pergunta, aí eles chamam os pensadores críticos a abordarem o tema. E, com base nisso, será que a investigação das utopias criadas não é uma pista de algumas inclinações dessa natureza humana ganhando forma social? Estou pensando aqui se eu entendi a pergunta direito, mas acho que a Alexandre está chamando a atenção para uma coisa que é mesmo bem importante, assim. Quando a gente fala natureza humana, cai muito facilmente nesses dogmas esquisitos que nada mais fazem do que ontologizar, né, ou transformar numa falsa essência, algo que é histórico, igual esse negócio da insaciabilidade que você falou antes, né, Lô? Então, nesse sentido, acho que a ideia de natureza humana a gente tem que descartar qualquer ideologia que vem, assim, não, mas isso da natureza humana, aliás, qualquer conversa que vem com esse papo, você já pode antecipar que, assim, olha, qual sabe, os seres humanos podem ser tudo,
E já foram muitas coisas e são muitas coisas hoje, nas suas muitas variedades e tal. Agora, por outro lado, quando você fala natureza humana, você pode estar se referindo ao que o Adorno e o Horkheimer chamam lá de natureza interna, né? Quer dizer, aquilo nos humanos que é natureza, o que não significa que seja um negócio estático para todo sempre, né? Ou, não sei. E as utopias, na verdade, os comportamentos das pessoas nas diversas utopias, elas são quase que ensaios como a humanidade poderia ser, né? Uhum. O que você diz, Lou? Talvez eu não tenha entendido exatamente a pergunta. Não, eu não sei, eu não saberia dizer, assim, eu acho que eu não entendi também muito. Peço desculpa até para o Alexandre, não entendi muito, mas eu estou contemplado com a sua resposta, assim, eu acho que, e tem esse risco, a natureza humana como algo normativo, né? Exatamente. E como esse corte mesmo que nos separa. Somos natureza, mas somos humanos, o humano como um adjetivo, que adjetiva a natureza. Uhum. E aí a gente recai de novo nas mesmas armadilhas, eu acho que a gente está tentando fugir aqui, né? Sim, o Alexandre está aqui dizendo que era isso mesmo, a partir desse ponto que a Silke pega, não é? No sentido de naturalizar uma essência humana. Temos mais uma pergunta aqui, que eu vou exibir, da Milena. Quando Marx fala que o capitalismo é uma fase necessária para que se chegue a uma sociedade mais evoluída, não seria também uma visão antropocêntrica? Sim. Sabe que esse negócio, ele é muito controvertido, na verdade. O próprio Marx, ele fala em determinado momento que eu disse isso, mas eu tenho tanta vergonha de ter dito isso. Você acredita? Ele escreve. Tipo, porque depois que acontece a Comuna de Paris, e ele já tinha publicado o primeiro volume do Capital, já tinha escrito muitas coisas políticas, etc., etc., mas ele começa a olhar mais para os lugares fora da Inglaterra e fora da Europa também, ou fora da Europa central, assim, né? E olha para a Rússia, e olha para a Ásia, e olha para os outros lugares, e ele mesmo fala, assim, que isso não é desse jeito, sabe? Quer dizer, ele diz, bom, falei isso em certo momento, mas eu tenho vergonha de ter falado isso. Então, na verdade, eu acho que não. Depois os partidos comunistas, e particularmente a partir da Segunda Internacional, eles abraçaram isso como uma espécie de doutrina, principalmente depois, na Revolução Russa, essa ideia de que, não, primeiro a gente tem que fazer a Revolução Burguesa, capitalista, para depois poder chegar no socialismo, para depois chegar no comunismo. Então, ficou sempre esse negócio um pouco híbrido. E no Brasil, acho que aconteceu também uma coisa muito semelhante. A ideia do desenvolvimentismo, e mesmo as pessoas de esquerda naquela época, lá nos anos 50, 60, muita gente dizia isso, não, vamos primeiro industrializar e depois a gente pensa em, sei lá, distribuir ou fazer uma sociedade mais justa e tal, mas primeiro a gente tem que modernizar, ou no sentido de primeiro a gente tem que fazer a burguesia florescer, de certa forma, né? Eu acho que o Marx não estava tão convencido disso assim, não, como depois os marxistas. Uhum. Você quer comentá-lo? Não. Então, vamos exibir aqui, estamos já no tempo, vou mostrar mais uma pergunta do Fernando Soares. Há no marxismo recente a interpretação da categoria marxiana trabalho como histórico do capitalismo. Não seria pensar que os trabalhos não humanos seriam outra coisa, íntimo de uma utopia? Bem legal isso. A ideia de que, por exemplo, a própria teoria do valor-trabalho, né? O trabalho como uma coisa central para organizar as nossas relações econômicas, o valor, e em última análise também o preço, o dinheiro, tudo isso,
O Fernando tem toda a razão. Isso é uma construção histórica, cujo pressuposto, inclusive, é a total ausência de meios de subsistência para as pessoas, né? Quer dizer, o fato Sim. de elas serem obrigadas a ter trabalho assalariado, que... Desculpa, é só porque ele rematou aqui. Uma utopia em que humanos não vão trabalhar como na natureza. Um pouco esse é o remate que ele fez dessa pergunta, sim. Sim, mas era o que você estava falando já. Não, é só essa ideia de que o trabalho, do jeito que a gente entende, é uma categoria histórica, sem dúvida. Você precisa da condição de trabalhadores assalariados e tudo mais, para que o trabalho entre na contabilidade da estrutura econômica dessa maneira, como de fato acontece. Então, sim, outra relação com a natureza, outras relações sociais, outra concepção de trabalho, outro tudo. Sim, Com eu certeza. acho que fiquei pensando nisso aqui, a partir da pergunta do Fernando também, e da sua resposta. Da mesma forma que o trabalho é uma construção histórica, a natureza também é uma construção histórica, né? Então, assim, a gente pensar que a natureza, quando a gente está falando aqui do trabalho não humano, na verdade, a gente está, de certa forma, introjetando na natureza, nessa construção histórica também, uma espécie de antropocentrismo, assim, trazendo uma concepção humana também para a natureza. Mas eu acho que é isso. Talvez o mais legal desse debate todo seja perceber que essas noções, elas são construções históricas, né? Tanto o trabalho quanto a natureza. E, na verdade, nenhuma das duas precisaria existir. Sim. Ou talvez tivesse um significado completamente diferente. Exatamente. Uma utopia, quem sabe, a próxima. Utopia seja essa. Bom, e chegamos ao fim de mais uma conversa, a nossa última conversa. Agradeço ao Lou este excelente tema sobre os mundos não humanos que chamamos de natureza. Agradecemos a presença de todo mundo aqui que nos acompanhou hoje e que nos tem acompanhado sempre às terças-feiras, às 5 horas, no Brasil, um pouco mais tarde em alguns outros lugares que também nos escutam. Lembro que em breve faremos também, neste mesmo formato de páginas entreabertas, o lançamento do livro do Sérgio Ferro, A Construção do Desenho Clássico, o último livro lançado pela Mão Edições. Em breve diremos mais informações sobre esse lançamento. Agradeço a todos, agradeço ao Lou, obrigada, Silke, também. Obrigada demais, Lou. Obrigado. Obrigada a todo mundo, e você também, Joana. Sim, prazer. Obrigado. Beijos. Beijos.